Antes de mais, queria começar esta conversa para falar aqui, agradecer ao Jorge por ter partilhado esta história tão emocionante. Eu fiquei emocionado e tenho a certeza que todos aí, nesta sala, ficámos emocionados por esta história de vida tão boa e com tanto significado para mim e para todos. Uma salva de palmas aqui para o Jorge. Eu acredito, sinceramente, que todos temos a capacidade de mudar o mundo. Há uns que mudam o mundo com a sua genialidade, outros com fortes convicções, muito trabalho e muita convicção. Podemos olhar aqui, vemos o Einstein, que foi considerado um dos maiores génios do século XX, criou a teoria da relatividade e mudou a ciência. Temos aqui o Martin Luther King e o Nelson Mandela, que com as suas fortes convicções lutaram pelos direitos humanos toda a sua vida contra o racismo. E por outro lado, aqui duas pessoas com ideias e muita convicção, muito trabalho, mudaram a forma de nós vivermos o mundo. Aqui o Henry Ford mudou a forma, provavelmente a maior parte de nós temos um carro, graças a ele, e o Steve Jobs que criou a forma de nós interagirmos com o mundo de hoje em dia, criando o iPhone. Eu também, desde pequenino, achava que ia mudar o mundo. Achava que ia ter e criar algum impacto no mundo. Pelo menos era o que eu queria e o que eu sonhava. E todos nós, desde pequeninos, acreditamos e temos sonhos. E queremos mudar de alguma forma o mundo. Eu acho que o meu primeiro sonho era ser jogador de futebol, como todos aí atrás. Achava que ia ser o melhor jogador da seleção e ia levar Portugal a ganhar o campeonato do mundo. É claro que isso não aconteceu. Também achei que ia ser Presidente da República, o que também não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas, à medida que nós vamos crescendo, nós crianças temos vários sonhos, mas à medida que vamos crescendo, nós vamos percebendo que dificuldades vão aparecendo. Vamos para a escola, depois vamos para a universidade e várias barreiras se vão criando e vemos e temos a noção, pelo menos das nossas limitações, mas também daquilo que a sociedade nos traz e que nos leva a fazer. Nós vivemos num mundo difícil e muito competitivo. E essa foi um bocadinho a minha história. Eu acho que vai ser a história, eu acho que é a história de da maior parte das pessoas que estão aqui, de 90% das pessoas que estão aqui. Vamos para a escola, tiramos o nosso curso de faculdade e depois entramos no mercado de trabalho. Eu sou licenciado em Gestão de Empresas. O meu primeiro trabalho foi numa empresa que se chamava a Nielsen, é a maior empresa de estudos de mercado do mundo, e trabalhei nesta empresa durante 10 anos. 5 dos quais em Londres. Comecei desde o zero, com clientes muito pequeninos portugueses, comecei a crescer e fui para Londres. Eu, em Londres, tive um crescimento enorme em termos de trabalho e tinha uma vida ótima. Eu tinha um bom salário, eu tinha uma casa boa, eu tinha amigos, eu saía à noite, eu viajava, eu fazia tudo o que um jovem de 30 anos queria fazer. Mas havia algo dentro de mim que me dizia que falta aqui qualquer coisa. Eu sou feliz, eu tenho tudo, mas de certa forma há aqui alguma coisa que não me está a preencher. E comecei-me a fazer perguntas a mim próprio. Perguntava-me, quem é que eu quero ser? Para onde é que eu quero ir? Eu quero ser o meu chefe? É o meu chefe que eu quero ser daqui a 5 ou 10 anos? Eu tenho que perceber exatamente o que é que eu quero ser, porque é agora ou nunca. E quando eu me fazia estas perguntas, eu não sabia resposta nenhuma. Eu não sabia para onde é que eu queria ir. Eu sabia que não estava no sítio certo. Mas também, nós temos que ter a noção que a nossa zona de conforto e ter um salário, e ter uma casa, e ter a vida organizada, às vezes impede-nos de voar. E isso a mim impediu-me de voar ou de viajar durante muito tempo. Porque estava confortável. Até que chegou um dia, e depois de pôr a semente, 30, 31, 32, 33, eu tinha na minha bucket list um sonho. Viajar com um bilhete de ida sem ter que voltar. Poder ir para um país e mudar para outro país consoante as minhas vontades, sem ninguém me dizer nada, sem ter fazer exatamente o que me apetecia. E foi isso que eu fiz.
Fui um dia para o escritório e pedi uma licença sem vencimento ao meu chefe. O meu chefe deu uma licença sem vencimento, mas para apenas 3 meses. Eu disse-lhe, 3 meses não dá, no mínimo 6, mas provavelmente vai ser 1 ano. E ele assim, e disse, não dá. E eu, então não há problema. Apresentei a minha carta de demissão. E de um dia para o outro, fiquei sem ordenado, fiquei basicamente sem tudo aquilo que me dava o meu conforto. Mas tinha meios e tinha trabalhado até à altura para poder fazer o grande sonho da minha vida, que era viajar. E foi isso que eu fiz. Agarrei numa mochila e junto com um amigo meu, que é o Pedro Queiroz, que não está aqui presente hoje, decidimos os dois embarcar numa grande aventura. Comecei esta aventura. Começou no dia 22 de janeiro de 2015. Na altura que o meu pai, que está ali sentado, me foi deixar ao aeroporto e eu lembro-me de olhar para ele assim, o que é que vai ser este ano? O que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer? Porque ao fim e ao cabo, sempre que uma pessoa decide ir viajar, uma pessoa está à procura de alguma coisa, sem nunca o admitirmos. De umas respostas, de encontrar não sei, estamos sempre à procura de alguma coisa. E eu realmente encontrei. Mas antes de eu encontrar o que realmente viria a acontecer, eu fiz uma viagem que foi extraordinária. Eu comecei na Malásia, depois fui para a Tailândia, fui para o Vietnã, Camboja, fui para o Laos, comprei uma moto no Laos e fiz o país todo de moto até ao norte. Foi a coisa mais incrível que eu fiz, foi a melhor experiência da minha vida. Fui ao Myanmar e até que chego ao Nepal. Era dia 24 de abril de 2015, quando eu aterrei no Nepal. Lembro-me que já tínhamos vivido muitas experiências, já tínhamos passado por muita coisa boa. E nós perguntávamos o que é que o Nepal nos vai trazer. Nós não sabíamos. Mais uma vez, íamos com muitas perguntas e sem qualquer resposta. Chegamos ao Nepal muito cansados depois de uma viagem de um dia em que os dois países por acaso eram ao lado, mas nós apenas para pouparmos 25 € fomos dar a volta à Ásia toda para coisa. Cheguei ao Nepal muito cansado e fomos direitos a uma agência de viagem porque nós tínhamos 2 grandes objetivos. Subir o Everest, a montanha mais alta do mundo, e ir ao Tibete. Fomos para uma agência de viagens, organizar tudo e demos os nossos passaportes e o custo desta viagem era 1.500 € por cada pessoa, ou 1.600, já não me recordo o número exato. Organizámos tudo, mas por alguma razão não pagámos. Fomos embora, sem passaportes, fomos para o hotel dormir e iríamos pagar no dia a seguir a nossa viagem. Mas no dia a seguir, quando eu estou no meu quarto de hotel, às 11h56 da manhã, dia 25 de abril, aconteceu isto. Eu vou pedir-vos que viajem comigo até este dia e que tentem sentir aquilo que eu senti. Eu preparava-me 1 minuto antes para sair do meu quarto de hotel, estava a agarrar a minha máquina fotográfica para ir visitar Katmandu, que é a capital do Nepal, quando um terremoto de 7.9 na escala de Richter atingiu a cidade. Eu estava no meu quarto de hotel e quando a terra começou a tremer, eu achei que era o metro a passar por baixo do meu hotel. Mas rapidamente, em poucos segundos, percebi, pelo menos porque a intensidade não parava de aumentar, percebi que não há metro no Nepal. Nem sequer há comboio no Nepal. Nem sequer há um autocarro com ar-condicionado. Portanto, rapidamente nós percebemos que era um terremoto e um terremoto grande. O prédio abanava tanto que nós mal tínhamos a capacidade de nos manter em pé. E tal como nós aprendemos na escola e quando éramos pequeninos, fomos para debaixo da ombreira da porta da entrada do nosso quarto de hotel e puxámos um contra o outro com a maior força que nós tínhamos porque nós simplesmente não conseguíamos estar em pé. Aquele barulho que vocês ouviram era exatamente o barulho que estava a acontecer. Era aquilo que nós estávamos a ouvir. Eram pessoas aos berros, vidros a partir, armários a cair. Era
Eu nem consigo explicar muito mais. Eu lembro que o Pedro, às tantas nós só pensávamos, o terremoto teve a duração de 2 minutos. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida, pareceram dias, pareceram meses. Eu acho que tudo me passou pela cabeça, mas eu lembro-me só de uma coisa, que era, eu quero sair daqui com vida. Este prédio vai cair e eu vou morrer. Eu preciso sair daqui. E o Pedro, no meio destes 2 minutos, lembra-se, porque é que não nos atiramos pela janela? Mas pela janela não dava, nós estávamos no 3º andar, se nos atirássemos pela janela, teria de ser de cabeça e provavelmente morríamos na mesma. Não foi uma ideia muito inteligente. Então mantivemos os dois agarrados, um contra o outro, a tirar estas ideias e a ver o que é que poderíamos fazer para nos chafarmos, e não havia nada a fazer. Nós estávamos encurralados num quarto de hotel com um terremoto de 7.9 na escala de Richter. A forma como o prédio abanava, eu não me conseguia pôr em pé, portanto, eu nem conseguia fugir. Nós tivemos que ficar ali e esperar e pôr as nossas vidas na mão do destino. E graças a Deus o destino foi bom comigo, eu aqui estou. O prédio não caiu. Quando a terra parou de tremer, nós deixámos tudo para trás. Carteiras, máquinas fotográficas não, que eu já tinha comigo, mas deixámos malas, deixámos tudo. O pânico era de tal forma grande, que nós só corremos para a rua. E a primeira coisa que nós disparámos, a primeira fotografia que nós tirámos, foi esta. Isto foi o que nós nos disparámos. Lembro perfeitamente de chegar à rua, que era pessoas a correrem de um lado para o outro. Isto aqui é uma zona tipo, só para vos enquadrar e para vos fazer viajar um bocadinho a este sítio e este dia. Nós estávamos no centro de Tamel. Tamel é uma espécie de bairro alto. Ruas muito fininhas, becos. A construção é muito pior, ou seja, a construção no Nepal é muito, muito débil. Ou seja, eu acho que os prédios já não caíram todos porque estão todos tão juntos e há tantos prédios que então todos se conseguiram manter em cima. Mas quando eu chego à rua, a correr, eu deparo-me com esta confusão. Milhares de gente na rua, turistas a gritar, as pessoas não sabiam o que é que haviam de fazer. Eu e o Pedro estávamos armados em repórteres da CNN. Aquilo era uma adrenalina tão grande, que nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer. Se íamos para a esquerda, se íamos para a direita. Nós não tínhamos telemóvel, nós não tínhamos nada, nós nem sequer sabíamos o que é que tinha, na realidade, acontecido. Mas depois, a andarmos, claro que fomos perguntando, e havia pessoas que tinham internet e que nos foram dizendo. Aliás, foi um turista que me emprestou o telefone para eu mandar uma mensagem via Facebook para a minha família, para lhes dizer que eu estava bem. Eu mandei esta mensagem para a minha irmã Joana. Eu disse, houve um terremoto de 7.9 no Nepal, mas não te preocupes, está tudo bem. E ela assim, caiu alguma coisa? Fiquei assim a olhar para ela, também não lhe pude responder porque tive que passar o telefone ao Pedro e ele teve que mandar a mensagem à família dele. Mas à medida que nós vamos andando, nós vamos vendo a destruição do país. Os prédios estavam completamente destruídos. Vocês podem ver a fachada completa de um prédio de 4 andares, completamente destruído. As estradas de Katmandu estavam bloqueadas, as pessoas não conseguiam entrar nem sair, as ambulâncias não podiam ir a lado nenhum. Estava instalado o verdadeiro caos nesta cidade. Este é um mercado que valia desde pilhas a galinhas, a sabonetes. Este mercado vendia tudo. Ruiu. E digo-vos uma coisa, eu nunca me hei de esquecer desta fotografia, porque foi aqui a primeira vez que eu vi pessoas mortas à minha frente. Este mercado ruiu no meio de não sei quantas pessoas e eu vi muitos cadáveres à minha frente. E foi aqui que eu acho que me apercebi do que é que eu estava a viver. A adrenalina era tanta e nós víamos tanta coisa e tirámos tantas fotografias e estávamos tão excitados ou com medo ou não sei qual é a palavra que é de usar para isto, que eu acho que foi aqui que nos caiu a ficha. Foi aqui que nós percebemos isto é uma verdadeira catástrofe. O comércio, simplesmente não havia comércio. As pessoas dos supermercados fugiram todos para as suas casas, porque ninguém queria estar dentro de um ambiente fechado. As lojas, não havia comida, não havia água, não havia nada. Simplesmente todo o sistema comercial do Nepal parou. E nós estamos no meio do Nepal, preciso de comer, preciso de beber e não tenho nada. Os hospitais estavam tão sobrelotados
e com as réplicas constantes a acontecerem, que teve que ser improvisados hospitais na rua. Isto é uma rua grande, é uma avenida grande, podemos dizer que é a Avenida da Liberdade de Katmandu, em que não havia avenida nenhuma, era simplesmente um hospital. E todas as pessoas que podiam, iam para lá ajudar e que tinham alguns conhecimentos. Isto são memórias que foram destruídas. O Nepal é um país é um país milenar, com milhares de monumentos. Tudo ruiu. O lixo amontoava-se de dia para dia. Quanto mais dias passavam, mais lixo havia no meio das ruas e temia-se que uma epidemia pudesse atacar a qualquer momento. Não havia água. Os caminhões do exército estavam no meio da rua e os poucos caminhões que eu vi do exército na rua para darem água potável às pessoas. Vocês vejam o número de pessoas a tentar lutar por uma garrafa destas. Uma garrafa de 33 centilitros. Vejam, isto é uma imagem real. A eletricidade foi abaixo, não havia eletricidade. No Nepal, nesta altura, só há eletricidade de cerca de 6, 7 horas por dia. Não perguntem porquê, mas é assim que acontece. Mas nesta altura, a eletricidade ficou completamente cortada. Todos os serviços de comunicação, de telefone e de internet, acabaram. Simplesmente não havia forma de comunicação total no Nepal. E isto era a imagem que esparecia principalmente nos nepaleses, que era, eles não sabiam o que fazer, não sabiam onde estavam os seus filhos, não conseguiam comunicar com as suas mulheres, não conseguiam agarrar no seu carro e ir para as suas vilas, porque as estradas estavam bloqueadas, o telefone não funcionava. Portanto, isto era o caos total. E eu digo sempre isto, que eu só até este dia é que aprendi o verdadeiro significado da palavra caos. Nós achamos que caos é o Marquês de Pombal em hora de ponta, ou passar a 25 de Abril às 8 da manhã. Isso não é caos. Um jogo um derby entre o Sporting e o Benfica, isso não é caos. Isso não é nada. Caos é quando temos milhares e milhares de pessoas sem saber o que fazer, sem ter o que comer ou o que beber. Isto é caos. E estamos a falar em milhares de pessoas. E isso sensibilizou tanto ao Pedro como a mim. Nós ficámos muito sensibilizados. E aliás, é por isso que eu aqui estou. Porque nunca mais vou conseguir esquecer aquela coisa e nunca mais vou deixar de seguir o meu destino que este dia me trouxe. Este sismo causou 8.000 mortos, destruiu 800.000 casas e afetou mais de 4,6 milhões de pessoas. Isto foi... 4,6 milhões de pessoas é metade de Portugal. Portanto, metade deste país foi afetado. Ou morreu, ou ficou sem casa, ou perdeu família, etc, etc. Foi o maior desastre e a maior catástrofe que aconteceu no Nepal nos últimos 100 anos. Isto é uma fotografia do Pedro e do meu na noite do terremoto. Nós não conseguíamos dormir dentro do nosso hotel porque não era seguro e não dava. Tipo, eu achava que ia morrer. Se eu dormisse no hotel, eu morria, aquilo podia cair. Havia terremotos a cada 5 minutos. Portanto, nós agarrámos nos nossos sacos de camas, nos nossos sacos de cama, e fomos para um parque da cidade, onde eu acho que nós devíamos ser os únicos 2 estrangeiros ou turistas daquele parque todo. Eram milhares de pessoas. E eu e o Pedro vamos dormir com o nosso saco de cama e começa a chover. Às 2 da manhã, estamos os 2 a dormir no chão e começa a chover. E nós estávamos tão cansados de tanto andar, de tanta adrenalina, que nós decidimos assim, olha, nós vamos voltar para o hotel. Se o hotel cair, caiu. E olha, se temos que morrer, morremos. E tivemos que ir dormir para o hotel, porque não tínhamos mesmo mais força mental ou física para nos aguentarmos naquele parque ou em pé. No dia seguinte, conhecemos uma espanhola que nos levou para o consulado espanhol. O consulado espanhol era simplesmente espetacular. O consulado espanhol era o melhor hotel de Katmandu. E eu e o Pedro estávamos com medo, não conseguimos entrar. Até fomos tentar entrar, começámos a falar espanhol um com o outro para não nos barrar a entrada. Para vocês verem. E o meu espanhol não é o melhor. Posso-vos dizer também. Este hotel, nós vamos ter uma grande relação com este hotel e com as pessoas deste hotel. Mas este hotel é muito importante porque
Foi aqui que nós garantimos as nossas condições de sobrevivência. Foi aqui que eu me senti seguro, foi aqui que eu tinha água potável e era aqui que eu tinha eletricidade e internet. Porque os hotéis 5 estrelas no Nepal têm geradores a correr 24 horas por dia. Eles não dependem da luz do país. Portanto, nós aqui tínhamos tudo. Eu tinha água, eu tinha comida, eu tinha telefone, eu estava bem, senti-me bem. E foi aí que nós começámos a raciocinar. Primeiro passo, recuperar passaportes. Demorou algum, foi difícil. Eu não vou-vos contar a história toda porque até nem é muito elegante. O Pedro ia partindo 2 ou 3 portas para recuperarmos os nossos passaportes, mas lá o recuperámos. E quando nós recuperamos os nossos passaportes e temos tudo o que precisamos, decidimos. Lembra-se que eu vos disse que, por alguma razão, nós não chegámos a pagar a nossa viagem. Nós íamos a gastar 1.500 euros cada um. E nesta tarde decidimos, e agora o que é que vamos fazer? Já temos tudo. Isto agora é uma seca, não vou ficar aqui 3 dias ou 4 dias à espera. Porque nós tínhamos um voo marcado no dia 1 de maio para a Índia, para Delhi. Desde que nos conseguiram marcar desde Portugal. Então nós tínhamos 3.000 euros e decidimos, vamos investir estes 3.000 euros a ajudar. O que nós tínhamos visto e o que nós tínhamos presenciado foi algo que, contado, não dá para vocês querem visualizarem. E então decidimos, com um bocado ou muito irresponsáveis, decidimos tirar a roupa toda da mochila às costas e vamos os dois a caminhar para a cidade e para o parque onde nós tínhamos dormido a primeira noite, porque nós percebemos logo que havia bastantes necessidades aí. A nossa primeira compra foi 100 bananas, a minha mochila ainda cheira a banana hoje, passou 3 anos. Foram 100 bananas e 25 quilos de arroz cada um. Nós, quando chegamos ao parque, nós somos engolidos por pessoas. Eu posso-vos dizer que as 200 bananas e os 50 quilos de arroz foram em segundos. Eu lembro-me que as pessoas estavam tão em cima de mim que eu tive que largar a minha mochila para eles não me atropelarem e isto até é perigoso, isto até podia ser perigoso. Aqui está a compra da primeira banana, isto é o primeiro cacho de bananas, as primeiras 20 bananas. Mas foi exatamente isto que aconteceu. Isto foi tão rápido e causa-nos ainda mais espanto e nós percebemos, nós temos que fazer mais. Conseguimos agarrar um táxi e fomos novamente às compras. Aqui já não levámos 50 quilos de arroz. Aqui devemos ter levado uns 200 ou uns 300 quilos de arroz. Porque o giro foi que cada vez que nós íamos ajudar, fazíamos melhor, fazíamos mais e fazíamos melhor. Os grandes números do primeiro dia, vou-vos dizer, até tenho aqui uma cábula, para não me esquecer, está aqui escrito, 650 quilos de arroz, foram gastos 445 euros, dadas 400 bananas, 50 maçãs, 20 pacotes de bolachas e 20 garrafas. Foram 445 euros no primeiro dia. Eu nunca tinha ajudado ninguém, a não ser a minha família e mais algumas pessoas. Mas isto causa-nos um impacto enorme. E uma das coisas que nós fazíamos sempre era, nós chegávamos ao hotel e fazíamos um post de Facebook onde punhamos fotografias, explicávamos o nosso dia, contávamos uma história e punhamos fotografias de tudo o que tínhamos feito e detalhávamos ao cêntimo tudo o que tínhamos gasto e tudo o que tínhamos comprado. Tudo, ao litro, ao quilo, com a máxima perfeição possível. E esta mensagem passou. E passou para Portugal. E as pessoas começaram-nos a ajudar. E mesmo quando nós estávamos nos primeiros dias a ajudar, havia umas pessoas a tirarem fotografias e a perguntar-lhes assim, vocês são do governo? E nós, governo? Não, nós somos 2 backpackers portugueses que estamos aqui a dar comida. E eles ficavam espantados. Ok, pronto, ok. Entretanto, nós aparecemos num jornal nepalês. Este jornal nepalês fez com que a dona do nosso hotel, a cônsul espanhola, virasse para nós e disse que vocês estão a ajudar o meu país, então eu vou-vos ajudar a vocês. Então nós, no 3º dia de ajuda, tínhamos 40 nepaleses a trabalhar para nós e tínhamos caminhões grandes para distribuir comida. E depois nós tínhamos um problema. Nós sabemos de gestão e de marketing, mas nós não sabíamos nada de ajuda. Eu nunca tinha feito este trabalho de ajuda humanitária. Eu não conhecia o país. Eu não sei o que é que eles comiam. Eu lembro que ao princípio nós comprávamos tipo leite em pó. Ninguém comia leite em pó. Portanto, nós com esta parceria com a BPW, que é uma associação que protege os direitos da mulher, que é Business Professional Woman, elas juntaram-se a nós, então nós tínhamos o knowledge, nós tínhamos dinheiro,
Nós tínhamos os conhecimentos em marketing e em gestão, portanto não havia problema de gerir equipas e de gerir dinheiro. O que nós não tínhamos era o conhecimento do Nepal e da população e de como ajudar. E isso eles tinham. Então nós estamos e o resultado foi enorme. Nós todos os dias íamos mais longe. E mais longe. Esta fotografia tem um impacto enorme, na minha opinião. Vocês vejam a fila que não acabava de pessoas para receberem sacos de arroz, bolachas, leite e dali, que é lentilhas. A nossa missão tomou proporções inimagináveis. Nenhum de nós achou alguma vez que isto fosse acontecer. Os portugueses uniram-se, através do Facebook, os portugueses uniram-se para fazer atividades, coisas de solidariedade em prol de nós. Temos o Raul, que foi de Portugal até ao Nepal de moto para angariar fundos. Temos a Pilar, que virou-se para o pai e disse: "Ó pai, eu quero partir o meu milheiro e quero dar tudo aos nepaleses, porque eles precisam." E o pai fez assim. Temos pessoas em Londres que fizeram bolos e venderam bolos. Temos maratonas que foram feitas. Ou seja, Portugal, nada disto teria sido possível só com o Lourenço e com o Pedro. Foi muito mais do que isso. Foram 80 voluntários do mundo inteiro. Foi um país que se uniu para ajudar o Nepal. Foi Portugal a ajudar o Nepal. E também a comunicação social, que foi extraordinária. Nós saímos em todos os telejornais de todos os canais de televisão. Fomos capa da Visão, mas a palavra passou para além de Portugal. Nós saímos no Paris Match, França, Estados Unidos, Fox News, US News. Também há havia outro. O New York Times também fez artigos nossos, mas eu não encontrei o link. E no Reino Unido. Portanto, isto tomou proporções épicas. Eu diria bíblicas até. Nós nunca estávamos à espera. De repente, Lourenço, que trabalhava numa empresa ali em Londres, estava nas notícias do mundo inteiro. E estávamos a fazer uma coisa extraordinária. Até o nosso selecionador nacional se juntou a nós. O grande Fernando Santos, campeão europeu português, e o melhor do mundo, também se associou a nós e ajudou-nos a chegar mais longe. E sem a ajuda destes todos, todas as pessoas, nada disto seria possível. E fomos tão longe, que até as Nações Unidas nos pediram ajuda para fornecer comida para 3 meses para uma população que estava completamente isolada nas montanhas do Nepal. E vocês perguntam: mas porquê vocês, 2 badamecos portugueses, backpackers, que estão aqui a ajudar? Nós, como estávamos lá, nós tínhamos os conhecimentos todos. Nós éramos as pessoas que arranjávamos arroz, nós éramos as pessoas que arranjávamos lentilhas, nós éramos as pessoas que arranjávamos os colchões. Nós, como éramos apenas 2 pessoas, éramos uma associação, um movimento muito versátil, portanto, nós cometíamos erros, mudávamos imediatamente. Era preciso investir numa coisa, nós tínhamos a disponibilidade para investir. Isso, as associações muito grandes, por vezes, são muito mais burocráticas e não podem estar em cima de tudo. E então vieram pedir para a nossa ajuda e nós fomos neste helicóptero espetacular, que nunca mais provavelmente hei de andar na minha vida, entregar 7 toneladas de comida num só dia. Isto foi o nosso maior número de sempre em termos de ajuda imediata. Foi incrível. Foi incrível. Não vos vou estar a amassar com tudo o que nós fizemos, que não ficávamos aqui a tarde toda. Mas posso-vos dizer que na ajuda imediata foram investidos 24.072 euros. Foram 55 mil pessoas foram beneficiadas e nós estimamos ter dado mais de 50 toneladas de comida ao povo nepalês no primeiro mês. No primeiro mês de ajuda. O projeto imediatamente a seguir, depois da ajuda imediata, quando os circuitos económicos se começaram a restabelecer, a distribuir, as estradas a ficarem desbloqueadas, a comida e a água começou a chegar aos sítios. Portanto, já não era a maior necessidade deste país. A necessidade era casas, porque 800 mil casas foram destruídas e aproximavam-se as moções. Então o que é que nós fizemos? Vamos construir casas. Eu pensei que era completamente impensável. Como é que eu vou construir uma casa? Eu não faço a mínima ideia, tipo, como martelar um prego. É mentira, eu sei, não vou sair tão longe. Mas aprendemos. E tivemos tanta sorte que no dia em que nós decidimos que queremos fazer casas, recebemos uma voluntária que diz assim: olha, eu adorava ir-vos ajudar, eu sou arquiteta. E nós, devemos estar a gozar, metes no avião e vem já ter connosco.
Então, e assim ela fez, meteu-se no avião, veio ter connosco e aí já tínhamos uma arquiteta. E ela construiu a casa. E ensinou-nos a construir as casas. E no final desta epopeia toda, construímos 22 casas. Mais de 110 pessoas foram beneficiadas e tivemos um investimento de 28 mil euros nestas casas. Foi incrível. O Campo Esperança, nós entretanto éramos bombardeados. As pessoas nós éramos conhecidos no Nepal. Nós éramos conhecidos no Nepal e as pessoas contactavam-nos e nós éramos bombardeados com pessoas para os ajudar e etc. Mas o Campo Esperança foi diferente. Uma vila que ficou completamente destruída no meio dos Alpes e o governo, em helicópteros, foi por lá buscá-los e deixou-os no centro de Katmandu. Num parque, num descampado, sem nada. No Nepal, como vocês devem imaginar, as pessoas não têm multibanco. As pessoas não têm nada. Portanto, as pessoas são pobres, são do campo. Então estamos a falar de um dos países mais pobres do mundo. E o governo chega ali, deixa-os num campo e vai-se embora. Isto é a mesma coisa que irmos atrás dos montes ou irmos lá ao norte do país, lá em cima, e o governo ir lá buscar a vila inteira, deixá-los no Parque Eduardo VII e ir-se embora. E isto chegou aos nossos ouvidos e nós imediatamente aceitámos o desafio e pusemos mãos à obra. Este foi o projeto onde nós investimos mais dinheiro. Este projeto foi lindo, foi épico, foi bíblico. Nós tivemos, eram 350 pessoas, 80 delas eram crianças. Nós conseguimos pôr todas as 80 crianças numa escola inglesa a aprenderem. Este campo, entretanto, esteve ativo durante 2 anos e meio. Nós conseguimos pôr todos numa escola durante 2 anos e meio. Os mais velhos conseguimos associar-nos a associações para eles fazerem cursos de plumbing e de carpintaria e de como construir uma casa, etc, etc. Ou seja, nós fizemos aqui à volta, aquilo era quase uma cidade. Nós dávamos comida, pequeno almoço, almoço e jantar. Nós pusemos os miúdos deles na escola. Nós fazíamos visitas de estudo. Nós fazíamos tudo o que estava ao nosso alcance para tornar a vida deles digna. Estamos a falar de pessoas, o povo nepalês é dos melhores povos que eu alguma vez conheci na vida. Eles não têm nada, nada, nada e estão sempre a sorrir. Vivem com nada. E isso faz-nos pensar na nossa vida. E fez-me pensar na minha vida. Só mais uma coisa muito importante. No Campo Esperança nasceram 4 bebés. 4 bebés. As crianças não há cuidados dentários. Nós conseguimos também criar parcerias com consultórios privados e até com outras ONGs para ir ao nosso campo e arranjarem-nos os dentes. Isto não é incrível? Isto é simplesmente incrível. O projeto Raízes era uma coisa mais... aí já éramos tipo uns consultores. Nós dávamos um arquiteto, dávamos um engenheiro e dávamos uma entrada muito pequenina para os nepaleses construírem bem. Para eles não construírem casas mal construídas e no próximo terremoto morrem outra vez mais 8 mil pessoas. Basicamente era isto. E depois isto é o grande sonho da nossa cidade, ou do nosso projeto, que é o Wow Dream Village. Estamos a falar de um investimento de 4 milhões e meio de euros. Eu nunca tinha ajudado. E de repente, passado um ano, temos um sonho, que é construir uma vila para as pessoas do Campo Esperança, que são 222 casas, um centro de saúde e uma escola. E de repente eu estava metido estávamos e muita gente metidos com este sonho e nunca mais o parámos de o tentar alcançar. As casas estão em construção, ainda não temos o dinheiro todo, mas estamos no bom caminho, as coisas estão a andar. E todas estas pessoas do Campo Esperança estão a conseguir voltar às suas vidas antigas. E é bonito de ver isso. Eu agora quero-vos falar um bocadinho qual foi o impacto que isto teve em mim. Eu sinceramente acho que eu passei por uma experiência de quase de morte. Eu dediquei 3 anos da minha vida a fazer empreendimento social e posso-vos garantir, do fundo do meu coração, que foram os melhores 3 anos da minha vida. Nós demos muito, mas eu recebi em dobro. E isto a nível pessoal e profissional. A minha vida deu uma volta de 180 graus desde esse ano. Eu, em termos pessoais, comecei a ter uma visão, depois de ter passado um ano a conviver com aquele povo todo,
com aquela simplicidade, com aquele riso, sem eles terem nada, tinham perdido tudo e continuavam-se a rir, eu... boa, obrigado. És da rádio. Faz falta. Mas para mim foi, depois de ter vivido este tempo todo com este povo nepalês tão simples e tão genuíno e tão bonito, e que sem ter nada está sempre a rir e bem disposto, fez-me pensar na minha vida. Fez-me redefinir as minhas hierarquias de vida, redefinir as minhas prioridades, relativizar o que não tem importância e focar no que é realmente importância, ou o que é realmente importante. O que é realmente importante? É a família, são os amigos, é sermos felizes. Isso é que é realmente importante. E eu estou focado em ser feliz. Percebo que a melhor opção da minha vida foi ter saído da minha empresa, porque me faltavam aqueles 20% de felicidade. E esses 20% fazem toda a diferença. Em termos profissionais, posso-vos dizer também que nunca tinha liderado 80 voluntários. E voluntários que não recebiam um tostão e trabalhavam das 8 da manhã às 8 da noite. E consegui-los manter motivados e consegui-los manter a trabalhar todos para o mesmo objetivo. Pessoas de países diferentes, com culturas diferentes. Foi difícil, me correu lindamente. Mas a coisa mais importante que eu acho que eu aprendi, em termos profissionais, é que não é o sucesso profissional que traz a felicidade. É a felicidade que traz o sucesso profissional. Nós, quando somos felizes a fazer aquilo que fazemos, nós fazemos muito melhor, temos mais ideias, podemos passar mais tempo dedicado àquilo que nós realmente gostamos de fazer. E essa foi a minha grande lição de vida em termos profissionais. Eu posso-vos dizer que o meu ano no Nepal foi o meu Masters da vida, foi o meu MBA da vida, claramente. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu começo a pensar o caminho que eu levei. E tudo faz sentido. Os meus pais obrigaram-me a ir para a faculdade. É verdade, eu fui obrigado. Eu acabei o meu curso. Mas se não fosse o meu curso e os meus pais terem-me obrigado a ir para a faculdade, eu não teria tido o meu trabalho na Nielsen e depois em Londres. Eu não teria juntado o meu dinheiro para poder ir viajar. Se eu não tivesse viajado, eu não estava no Nepal. Eu não tinha passado por esta experiência. E se eu não tivesse passado por esta experiência, eu não era o que eu sou hoje em dia. Portanto, eu acho que a vida escreve torto, escreve direito por linhas tortas, mas eu acho que hoje tudo faz mesmo muito sentido. Eu acredito mesmo que todos temos a capacidade de mudar o mundo. Mas não tem que ser... Só mais uma coisa. Eu acredito mesmo, e estou-me quase a calar, mas eu acredito mesmo que nós todos temos mesmo a capacidade de mudar o mundo. E temos mesmo. Mas não tem que ser um mundo de 7 bilhões de pessoas. É o nosso mundo que nós temos a capacidade e todos os que estão à nossa volta. E é aí que nós temos que trabalhar. O futuro não é o lugar para onde nós vamos. O futuro é o lugar que nós criamos. Muito obrigado e espero que tenham gostado. Obrigada, Obrigado pela água. Nada. Queria só relembrar, quem tiver questões para colocar ao Lourenço, tem ainda alguns minutos para o fazer. Levantem o braço, chamem um dos voluntários e eles vão recolher as vossas questões que o nosso jornalista João Maia Abreu vem agora então colocar. Nunca tinha sido entrevistado pelo João Maia Abreu. Um prazer, verdadeiro prazer. Lourenço, primeiro que tudo, depois de tudo o que tu contaste, o que é que a tua família, no meio deste processo, te ia dizendo? Que loucura, o que é que ainda estás aí a fazer? Começou como loucura. Desde o princípio os meus pais sempre me deram muito apoio. Mesmo quando eu me despedi, os meus pais não faças isso à tua vida. Eles disseram, se quiseres, vai. Mas eu também já tinha alguma idade, eles também. Já não tinham grande margem de manobra, não é? Mas os meus pais diziam que, ao princípio, uma estupidez. Vem-te embora. Mas quando eles começaram a ver o que nós estávamos a fazer, o que nós estávamos a criar, começaram-nos a dar apoio e incentivaram-nos ao máximo para ficar.
E sentiste que havia por parte dos jovens do Nepal, porque há pouco o Jorge também falou desse ponto, dos jovens no terremoto do México terem saído à rua e haver essa manifestação por parte dos jovens. No Nepal, nós víamos as imagens das pessoas na rua, sem saberem por onde é que se haviam de virar, mas sentiste que havia, por parte da juventude nepalesa, também esse altruísmo e essa vontade de ajudar pessoas desconhecidas? Senti completamente. Senti, aliás, quando eu vos digo, naquele primeiro ponto de ajuda em que os 40 nepaleses nos vão ajudar, eram maioritariamente jovens. Mas o problema é que um dos grandes problemas que se debate nestas catástrofes, e especialmente em países de terceiro mundo, é que eles às tantas têm que voltar para a sua vida, eles tinham trabalhos, eles têm que continuar a trabalhar, eles têm que continuar a estudar. E, portanto, à medida que o tempo vai passando, esse apoio vai diminuindo. Mas eu acho que é normal. Eu acho que é bastante normal. E nós estávamos cá fora e que estávamos a ajudar e decidimos fazer daquilo vida, continuámos, mas eu acho que eu concordo completamente com o Jorge. Havia mais estrangeiros a trabalhar, havia mais pessoas que não do Nepal que estivessem também a contribuir para essa ação humanitária, ou vocês eram assim umas aves raras que ali estavam? Não éramos umas aves raras, mas nós éramos umas aves raras no sentido em que nós éramos dois backpackers, dois ninguéms, e conseguimos criar uma coisa grande. Havia muitos estrangeiros, sim, no Nepal havia bastante, mas a trabalhar para ONGs grandes que se estabeleceram, que chegaram bastante depois de nós. Não da forma como vocês começaram? Não da forma como nós, mas havia muitos estrangeiros e muitos estrangeiros ajudaram o Nepal, é verdade. Há quem esteja a perguntar, e não é a primeira pergunta, como é que se pode ajudar ainda aquilo que está a ser desenvolvido neste momento? Há um projeto que ainda está em curso, mais ambicioso. Como é que se pode ajudar o trabalho que tu estás ainda a desenvolver no Nepal? Nós temos um site que é o www.obrigadoportugal.com, em que vocês lá vão encontrar os vários tipos de ajuda. Nós já lançámos 2 livros, Vocês Voltam Amanhã, que é a história basicamente do terremoto, e lançámos também um livro para crianças, um livro que foi escrito com base no que uma rapariga nepalesa sentiu ao sobreviver a este terremoto. Portanto, podem comprar os livros, podem-nos comprar diretamente a nós os livros, que assim temos uma margem maior e ganhamos mais, e contactem-nos, e contactem-nos, que nós temos várias formas de nos poderem ajudar. O site é a grande... Outra questão importante, plataforma. Outra questão importante também é como é que se pode fazer aquilo que vocês fizeram no Nepal, mas em Portugal. Ou seja, o que é que pode ser feito hoje em dia por estes jovens em Portugal para ajudar aqueles que precisam de ajuda? Há várias associações. Nós não tínhamos meios, nós como estávamos tão focados no Nepal, e aquilo exigia tanto de nós, e nós éramos uma associação pequenina e sem meios, e como nós sempre pensámos, todo o dinheiro que nós agariámos, todo o dinheiro que nós tínhamos era dos portugueses para o Nepal. Portanto, nós não queríamos utilizar aqueles fundos que foram alocados ao Nepal para Portugal. E como aquilo consumia tanto trabalho, e nós éramos 3 pessoas, e nenhum recebia, nós não pudemos dedicar muito tempo a Portugal. O que eu gostaria sinceramente de fazer, e eu acho que o futuro da Associação do Obrigado Portugal nós temos uma plataforma para ajudar outras associações. As pessoas acreditam em nós, as pessoas sabem que nós somos transparentes e que trabalhamos bem. Portanto, outras associações ou outras pessoas que precisam de ajuda, se calhar podem chegar até nós, e nós servimos de plataforma para ajudá-las a terem ajuda. Porque eu vou-te ser muito sincero, eu também tive que voltar à minha vida. Eu tive 3 anos sem receber ordenado, gastei 80% das minhas poupanças e chegou uma altura que eu tenho que voltar. Hoje em dia tenho a minha própria empresa. É isso que também há quem pergunte o que é que fazes hoje em dia. Então, hoje em dia, depois de tudo isto, trabalhei, depois de ter-me dedicado a 100% ao empreendedorismo social, tenho a minha própria empresa no ramo do turismo e de imobiliário. E giro o meu tempo e sou dono de mim próprio, é muito importante isto. E para se gerir o seu tempo, o seu próprio tempo, e para ser dono de ti próprio, como é que se dá este salto assim? É uma pergunta também, como é que se dá um salto tão grande na vida sem se pensar muito naquilo que se deixa para trás? Qual é o impulso? E, portanto, isto é pré-terremoto, na viagem, como é que se dá esse salto? Isso é uma excelente pergunta. Eu tomei a decisão, não de uma forma impulsiva,
Eu acho que demorou um tempo, eu acho que isto era um sonho que eu tinha já há muito tempo, mas fui adiando. Até que há um dia que eu sou uma pessoa que demora tempo a tomar grandes decisões. Eu preciso estar 100% confortável com as decisões que eu tomo. E eu acho que eu demorei tanto tempo a tomar esta decisão porque eu sou assim. Mas eu acho que inconscientemente estava seguro que era aquilo que eu tinha que fazer. Todas as variáveis conjuntaram-se neste sentido. E eu tinha o dinheiro, eu tinha a disponibilidade, eu não tinha nada que me agarrasse, eu não tinha filhos, eu não tinha namorada. Eu disse, é agora ou nunca. Eu tinha 35 anos na altura, portanto foi incrível. Sinto-me bastante orgulhoso de ter feito isso. Tenho que dizer. Temos tempo para mais uma pergunta. Temos para ok, mais João? uma e então, se olhares para trás, quando olhas, imagino que várias vezes o fazes, há alguma pessoa naquele processo no Nepal que te tenha marcado? Há alguma imagem que te venha consecutivamente à memória? Eu tenho duas pessoas. O número 1 é o meu amigo Pedro Queiroz, que foi o meu companheiro, melhor amigo, e sem ele isto era completamente impossível ter acontecido. Eu acho que ele iria dizer o mesmo de mim, espero eu. Mas o Pedro Queiroz era o meu companheiro e nós somos irmãos e éramos um apoio constante um com o outro. E a segunda pessoa foi quase um xamã para mim, foi a dona deste hotel, que é a Sangeeta Shrestha, que é uma pessoa com uma bondade tão grande e com uma sabedoria, a forma como ela falava, a forma como ela nos incentivava. Se nós percebemos que ela nos estava a incentivar, ela marcou-me e eu acho que ela também foi uma peça fundamental do puzzle, que se ela também se calhar não existisse, nós não tínhamos os caminhões e os 40 nepaleses. Portanto, há aqui uma série de conjunções. Ela deu-nos alojamento de borla durante um ano. Eu estive num hotel de 5 estrelas a viver, sem pagar um tostão, durante um ano, e sempre que vou ao Nepal, fico no hotel dela. Ela é quase minha mãe e eu sou o filho dela. Mãe, não fico chateada. Podemos ter mais com uma mãe, mas é verdade. Quando é que voltas ao Nepal? Quando é a próxima visita? Eu era para ir em maio, eu era para ir do dia 1 de maio, mas eu vou ser pai. Parabéns. E portanto, é verdade, de uma rapariga lindíssima, já vi na ecografia, uma rapariga linda de morrer. E portanto, eu não sei se vou deixar a minha mulher sozinha cá durante um mês. Portanto, ainda não sei se for no dia 1 de maio. Pronto, acabámos com uma boa notícia. Obrigado, Lourenço. Obrigada, Lourenço. Nada.